Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e este é o 36º vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música, onde vou retomar a apresentação de 5 álbuns que, no meu entender, são essenciais para a história da música. E hoje trago aqui 5 álbuns que alguns deles não serão tão óbvios quanto isso, ou pelo menos, nomeadamente, 2 dos 3 vinis que trago aqui, mas eu depois explico as minhas razões porque os apresento hoje aqui. Começando pela primeira recomendação de hoje, este dos que trago aqui é dos mais óbvios. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Doors com o seu álbum de 1971, LA Woman. O que é que há a dizer aqui do LA Woman dos Doors? É o 6º álbum de estúdio da carreira dos Doors e o último com o Jim Morrison. Depois dele ter falecido, eles lançaram mais 2 álbuns, mas para mim e para muita gente, este é basicamente o último álbum verdadeiro dos Doors, porque os 2 que saíram depois deste são fracos. São fracos para ser generoso. As críticas aqui ao LA Woman, na sua generalidade, foram muito boas e teve sucesso comercial. Portanto, ele chegou à posição número 9 na tabela de vendas dos Estados Unidos e a número 28 no Reino Unido. Na lista da Rolling Stone que eu costumo mencionar, dos 500 melhores álbuns de sempre, ele está na posição número 364, na lista de 2012. E dos álbuns dos Doors, é o álbum mais influenciado aqui pelos blues. Eu já tinha trazido aqui pelo menos um álbum dos Doors em vinilo, o primeiro, e trouxe aqui também, penso que já uma coletânea, e na altura expliquei, os Doors são, a par do Joy Division, as bandas que mais me custou a gostar até hoje, mais até os Doors, porque foram precisos mais de 25 anos para eu gostar de Doors, mas hoje sou um fã de Doors, não tanto que se calhar como Joy Division. Joy Division não demorou tanto tempo a gostar como Doors, mas já expliquei aqui relativamente ao Joy Division, também foram muitas tentativas até gostar, mas foi mais rápido do que Doors e tornei-me grande fã das bandas, principalmente do Joy Division, embora aprecie muito aqui os Doors. E assim, os Doors não podiam ter acabado, portanto, a fase com o Jim Morrison de melhor forma, porque ele tem aqui grandes clássicos dos Doors e não podiam ter terminado melhor do que esta música excepcional mesmo, Riders on the Storm, que é um clássico dos Doors, mas tem outras músicas magníficas aqui, Lover Medley, o próprio LA Woman, mas aqui o término deste disco com Riders on the Storms é sublime, Eu Doors em vinil tenho 3 e tenho os 3 que eu quero mesmo ter em vinil, depois tenho em CD da fase com o Jim Morrison, só me falta um, mas em vinil os 3 que eu queria tenho. Portanto, primeira recomendação de hoje, os Doors com o seu LA Woman, álbum de 1971. A segunda recomendação de hoje não é uma recomendação assim tão óbvia, mas eu já mencionei aqui a banda mais do que uma vez e até recentemente, portanto já trouxe aqui 2 álbuns da banda e trago aqui o terceiro, porque este aqui chegou-me há muito pouco tempo, ainda nem 2 semanas o tenho e é fantástico. Era um álbum que eu já andava atrás dele há algum tempo. Não foi um álbum muito falado na altura, mas em função do álbum anterior a este, e já o trouxe aqui há não muito tempo, e da qualidade de gravação fabulosa e sonora que tem o álbum, eu fui investigando, até porque eu conheço relativamente bem a banda,
Não conhecia tão bem aqui este álbum que vou trazer aqui hoje, que é o último álbum de estúdio da banda. E foi-me aprofundando aqui neste álbum e foi percebendo que ele estava ao nível da qualidade de gravação, ao nível do álbum anterior, o álbum que eu trouxe aqui, que é considerado um dos álbuns mais bem gravados da história da música. Aliás, ele é uma referência para os audiófilos e para testar sistemas de som. Portanto, segunda recomendação de hoje, o Talk Talk com o seu Laughing Stock, álbum de 1991, o último álbum de estúdio da carreira do Talk Talk. Portanto, este é o quinto e o último álbum de estúdio. Eles não lançaram muitos álbuns de estúdio. Penso que eles estiveram ativos de 81 a 91. Aqui neste álbum de 91, basicamente, era já só o vocalista Mark Hollis com outro elemento da banda, porque a outra força criativa da banda tinha saído, que eu já mencionei aqui no vídeo anterior em que falei no Spirit of Eden, quando apresentei o Spirit of Eden, que para muitos é a obra-prima dos Talk Talk, e um marco na qualidade de gravação em discos. Era basicamente o Mark Hollis e o baixista, o Paul Webb. O Paul Webb tinha-se chateado e saiu aqui, antes até da gravação deste álbum. Portanto, aqui os Talk Talk basicamente era o vocalista Mark Hollis e um outro elemento. Mas este álbum, de facto, eu quando o ouvi, fiquei siderado, tão siderado como quando fiquei com o Spirit of Eden. São discos, não é difícil explicar. Eu no fim de semana esteve aqui em casa o meu amigo Miguel Monteiro, que já mencionei aqui várias vezes no canal, também é um grande apaixonado de música, e ele ficou também siderado aqui com o Laughing Stock. Ele, entretanto, por influência minha, já tinha comprado o Spirit of Eden, e quando ouviu aqui no domingo o Laughing Stock, disse, também tenho que arranjar aqui este álbum. Mas é um álbum um bocadinho, é daqueles álbuns claramente que tem que ser ouvido num bom sistema de som. Eu sei que muita gente não percebe isso. Eu tenho os meus amigos, o Miro e o Mário Pelicano, que estão sempre a brincar comigo por eu dizer isso, mas este é mesmo obrigatório. Ainda no domingo estava a comentar com o Miguel Monteiro sobre isso, e ele dá-me razão. E é assim, é daqueles álbuns, o próprio vocalista dos Talk Talk considera este o melhor álbum para ele. E o próprio vocalista, eu li numa entrevista aqui há muitos anos, porque ele faleceu há pouco mais de 2 anos. Eu li uma entrevista dele a dizer que este álbum tem que ser ouvido no mais perfeito silêncio, num ambiente tranquilo, num bom sistema de som. Ele próprio disse, num bom sistema de som, a beber um bom vinho, para se apreciar mesmo o álbum. Isto é difícil definir aqui este álbum, porque ele é uma experiência sonora mesmo muito diferente. As críticas, como não podia deixar de ser, foram muito boas, mas não teve sucesso comercial. Eu percebo, este álbum aqui, eu soube este álbum, este ou o Spirit of Eden, sem prestar muita atenção, ou até se ouvir no Spotify, não dou valor ao álbum. Este álbum é uma experiência sonora completamente diferente mesmo. As críticas na altura foram boas, e as críticas mais contemporâneas classificam-no mesmo como uma obra-prima, e eu dou toda a razão. Quem não conhecer este álbum tem que o ouvir, e o ouvir essencialmente com muita atenção. Como disse, ele não teve grande sucesso na tabela de vendas, mas mesmo assim no Reino Unido chegou à posição número 26. E é considerado um dos álbuns pioneiros do movimento pós-rock. Tá bem? Portanto, segunda recomendação de hoje, um álbum para o qual eu peço especial atenção, os Talk Talk com o seu Laughing Stock. Porque é assim, o dos Doors eu não preciso pedir muita atenção, porque as pessoas conhecem, não é? Aqui os Talk Talk, e eu acho que quem não o conhece, que é muita gente, devia o conhecer, porque vale mesmo a pena.
A terceira recomendação de hoje, se naquele eu incentivo as pessoas a o conhecerem, neste aqui fui um bocadinho ao contrário. Portanto, é de um artista que eu há um ano atrás tinha zero na minha coleção de discos, quer de CD, quer em vinil, tinha zero do artista, e comprei aqui há uns meses uma coletânea dele, também em função de críticas que ia vendo boas. Eu conhecia o artista, mas não tendo nenhum álbum de estúdio dele, nem sequer coletâneas. E foi-me aprofundando aqui no artista e comecei a gostar muito do artista, mas muito mesmo. E fui começando a comprar os discos. E como disse, aqui há uns meses, há cerca de meio ano, entrei num grupo brasileiro do WhatsApp, que é os Amigos e Colecionadores de Discos, que são todos, basicamente são todos brasileiros. Eu sou o único português, mas falamos diariamente e damos-nos bem todos. E tem lá e desde já mando um abraço a todos, sem exceção, porque gosto de todos. Mas tem lá uma pessoa com quem eu falo agora diariamente, que é o Vitor Waitley, que já mencionei aqui no canal. Portanto, ele é muito mais novo que ele, tem 25 anos, mas tem uma cultura musical de outro mundo. Já com 25 anos, eu se calhar com a idade dele não tinha o conhecimento de 10% do que ele tem. E ele tem muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. E ele sempre me ia dizendo que este álbum aqui era o melhor álbum da carreira do artista. Portanto, terceira recomendação de hoje, o Milton Nascimento com o seu álbum Gerais. Isto porque assim, eu tenho já vários discos do Milton, quer em CD, quer em vinil, e sempre ouvi dizer que a obra-prima do Milton era o Clube da Esquina. É o Clube da Esquina de 1972. Este Gerais é de 1976. Mas esse meu amigo, o Vitor Waitley, ia-me sempre dizendo, e tem-me insistido, que este para ele é o melhor álbum. Gosta mais do que o Clube da Esquina. Ele gosta muito do Clube da Esquina, mas para ele este é melhor do que ele. O Clube da Esquina já há uns meses que andei a tentar arranjar, mas é impossível, é proibitivo. O Clube da Esquina está entre os 5, votado entre os 5 melhores discos de música brasileira de sempre. De modo que eu tive curiosidade aqui também relativamente aos Gerais. Ele insistiu comigo para eu tentar encontrar os Gerais e consegui encontrar curiosamente em Espanha. E comprei, e ele tem uma capa lindíssima mesmo. Ele mencionou logo isso, olha, a capa é lindíssima, e é lindíssima mesmo. Tanto de um lado como do outro. Mas os álbuns não valem pela capa. E este vale muito mais do que pela capa. O nono álbum de estudo da carreira do Milton, lançado, como disse, 4 anos depois daquilo que é considerado a sua obra-prima, o Clube da Esquina. As críticas foram excelentes mesmo. As críticas foram excelentes, assim como foram do Clube da Esquina. E teve muitos músicos brasileiros convidados, inclusive a destacar aqui claramente o Chico Buarque. E acaba por ser um complemento do disco anterior a este, que se chamava Minas. Portanto, o disco anterior a este chamava-se Minas e este chama-se Gerais. E é considerado um dos discos históricos da carreira do Milton Nascimento, dos discos históricos e dos melhores da carreira do Milton Nascimento. Portanto, é um disco muito bem gravado, letras fabulosas. Eu quando o disco chegou, eu gosto muito de brincar lá nesse grupo do WhatsApp, eu disse que foi enganado pelo Waitley, mandou-me comprar o Gerais e aquilo é um barrete, e já disse isto várias vezes, mas claramente na brincadeira, porque o disco, confirma-se, é muito bem gravado. As letras são fabulosas, é um disco fabuloso, dos discos brasileiros obrigatórios, claramente. Portanto, terceira recomendação de hoje, Milton Nascimento com o seu álbum 1976, Gerais. Agora, passando aqui para a quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, este álbum deixa-me muito triste. É assim uma recomendação que me deixa muito triste. Porquê? Porque este é um álbum que é o álbum que eu mais ambiciono ter em vinil,
mas não a qualquer preço, porque é dos álbuns em vinis mais difíceis de se encontrar e a preços exorbitantes, e eu claramente não entro nesse tipo de loucuras. E estava convencido, portanto, o álbum fez agora recentemente, fez há dias, fez 30 anos, e eu estava convencido, eu e muita gente, que iria haver uma reedição da Record Store Day este ano, uma edição especial deste álbum da banda. Portanto, quarta recomendação de hoje, e não houve. Quarta recomendação de hoje, a primeira em CD, os The Cure com o seu Wish, álbum de 1992. É assim, e é muita pena a mim, é o vinil que eu mais ambiciono ter claramente na minha coleção. Mas estava convencido e estava à espera de uma reedição para poder comprar, até porque eu tenho a discografia, é assim, em CD tenho a discografia completa dos The Cure, porque quem acompanha o canal sabe que é a minha banda preferida de sempre. Em vinil tenho a discografia quase completa, a discografia que saiu em vinil tenho-a quase completa, com exceção do primeiro, que estará por dias, e deste aqui do Wish. Como disse, pensava que ia sair agora uma reedição, e não saiu uma reedição na Record Store Day, mas do Pornography, que esse fez 40 anos, portanto, e eu sei, porque já li várias vezes o próprio Robert Smith a dizer, o vocalista, que uma reedição deste álbum já está pronta, pelo menos desde 2018, portanto, eu não sei o que é que estão à espera para lançarem uma reedição do Wish, porque é dos discos em vinil mais procurados. É assim, é quase impossível arranjar este álbum por menos 150 euros. Quase impossível. E eu não entro nesse tipo de loucuras, até porque é um álbum que tem que estar numa condição muito boa mesmo. Tem de estar, para mim, conhecendo tão bem o álbum e a banda como eu conheço, nomeadamente aqui este álbum, tem de estar no mínimo near mint para cima. De modo, por isso eu estava à espera de uma reedição que não se concretizou. Como não saiu, resolvi apresentá-lo aqui em CD, porque assim, é o meu segundo álbum preferido dos The Cure. É o meu segundo álbum preferido dos The Cure. Como já disse várias vezes, o meu álbum preferido dos The Cure e o álbum da minha vida é o Disintegration, o álbum anterior a este, de 1989. Portanto, isto é o nono álbum de estudo da carreira dos The Cure e o que teve mais sucesso comercial. Foi claramente o que teve mais sucesso comercial. Ele teve 3 singles, mas chegou logo a número 1, entrou logo para número 1 na tabela de vendas do Reino Unido e a número 2 nos Estados Unidos. Portanto, em termos comerciais, este é claramente o melhor álbum dos Cure. Em termos musicais, para mim é o Disintegration, para muita gente será outros. Não há muito consenso, que há pessoas que gostam mais da primeira fase dos The Cure, há pessoas que gostam mais de uma segunda fase, onde eu me incluo. Este para mim é o meu segundo álbum preferido dos The Cure. As críticas foram boas, mas houve algumas exceções. Este álbum valeu-lhes a nomeação para o Grammy nos Estados Unidos, para o Grammy Melhor Álbum de Música Alternativa. Tá bem? E tenho aqui grandes clássicos dos The Cure. Isto começa logo com Open, High, que foi o primeiro single. E penso que não fui muito feliz a escolha aqui do primeiro single. Tem uma das minhas músicas preferidas dos The Cure e de sempre, From the Edge of the Deep Green Sea. Fabulosa esta música. Doing the Unstuck, outra música pop fabulosa. A mítica Friday I'm in Love, uma balada lindíssima, das baladas mais lindíssimas que eu conheço, Trust. A Letters to Elise também foi um grande êxito comercial. Portanto, este álbum é quase como se fosse uma coletânea mesmo. Este álbum é bom do princípio ao fim, e este certamente que o terei um dia em vinil, mas vou esperar por a reedição, até porque os discos em vinil que eu tenho dos The Cure, com exceção de 2, tudo são reedições. E as reedições dos The Cure são
são feitas pelo próprio Robert Smith. Portanto, eu as que tenho, sem exceção, são todas, eu considero-as todas muito boas mesmo. Portanto, quarta recomendação de hoje, os The Cure com o seu Wish, álbum de 1992. A quinta e última recomendação de hoje é de uma artista que eu não posso dizer que seja um grande fã da artista, mas este é um álbum mítico dela, é logo o primeiro, e da artista tenho, penso que 2 coletâneas em CD, tenho este álbum em CD e tenho um vinil dela, está bem? Portanto, quinta e última recomendação de hoje, a Patti Smith com o seu mítico álbum Horses, álbum de 1975. E este, como disse, é o álbum de estreia da Patti Smith e é quase unanimemente considerado o melhor álbum da carreira dela. Ele foi produzido aqui pelo músico que eu adoro, portanto o John Cale, que era dos Velvet Underground, e é considerado este disco um dos pioneiros do punk rock. As críticas foram excelentes mesmo, excelentes. Muitas críticas consideram-nos, e muitas listas consideram-nos como um dos melhores álbuns de estreia da história da música, e muitas listas aparece como um dos melhores álbuns da história da música. Inclusive na lista que eu costumo mencionar da Rolling Stone, ele está muito bem classificado, está na posição número 26, portanto, do top 500 dos 500 melhores álbuns de sempre da história da música. Portanto, está na posição número 26, está bem? Portanto, o que é de salientar muito mesmo. E influenciou muitos artistas, mas muitos mesmo no futuro. Portanto, muitos artistas classificam este álbum aqui da Patti Smith, o Horses, como uma referência mesmo. Como uma referência. Portanto, a Patti Smith entrou no Rock Hall of Fame em 2007 e este álbum aqui em específico, o Horses, foi induzido no Grammy Hall of Fame em 2021, portanto no ano passado. E é um grande disco, apesar de eu não ser um grande fã da Patti Smith, este é um álbum poderoso mesmo e percebe-se que este álbum marcou a carreira de muitos músicos mesmo, muitos músicos. Portanto, quinta e última recomendação de hoje, a Patti Smith com o seu álbum de estreia Horses. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo e brevemente com novidades. Uma boa noite.